Então, boa noite. É uma satisfação a presença de vocês ao nosso terceiro encontro em torno da temática sobre a democracia. Como já foi assinalado, é um desdobramento do curso anterior sobre o discurso religioso e a psicologia das massas. Ao final daquele contexto, foi sugerido que uma interlocução sobre democracia seria muito importante. Assim, a Bárbara, a Marilene e eu, como coordenadoras do SIG Intervenções Psicanalíticas, trabalhamos a ideia com os dois grupos, o do Intervenções e do Testemunho, e coletivamente transformamos a proposta em ação. O SIG Intervenções Psicanalíticas e o coletivo Testemunho e Ação inserem a escuta e o testemunho na busca do sentido silenciado nos danos das perdas e nos efeitos do abuso provocado pela indiferença do Estado. Encontramos, nas coordenadas da psicanálise, a possibilidade de compreender que a gênese do sofrimento coletivo se dá como resenhas de experiências de vulnerabilidade psíquica em vivências repetidas de indiferença, as quais mostram no corpo coletivo as tatuagens da violência, ou seja, ser presença insuportável em um condomínio limpo pela exclusão. Essa também foi a direção das colocações conceituais colocadas por Dario de Negreiros, seguidas das experiências sociais vividas e relatadas, tanto pelo Alexandre Pandolfo como pela Sandra Fagundes, testemunhos fortes, falas precisas, as quais, ao mesmo tempo que fomentaram reflexões, também desacomodaram posições. E, igualmente, colocaram em evidência os preconceitos, a dissimulação e a destrutividade que alicerçam a história do nosso país. Nesse eixo, Luiz Eduardo Soares escreve no livro O Brasil e seu Duplo. Abro aspas. O que tem estado em jogo desde 2015 é a formação de identidades por negação. Dizendo-o por metáforas, as grandes manifestações de 2013 precipitaram uma energia que não foi processada, incorporada ou metabolizada institucionalmente. Essa energia, desprendida pelo deslocamento de placas tectônicas, está viva entre nós. Em nós, ela não se exaure e vibra sobre o modo da intensidade, nos predispondo ao protagonismo criativo e ao ódio reativo. Em outras palavras, o real dá choque, imanta a política e sacode o país. Nada de berço esplêndido, portanto. Para o bem e para o mal, estamos vivendo sob o signo da intensidade. Fecho aspas. Luiz Eduardo, é com entusiasmo e com muita expectativa que te recebemos na continuidade dessa conversa sobre democracia. O Luiz Eduardo é escritor, cientista político e antropólogo, professor em universidades no Brasil e no exterior. Exerceu a função de secretário nacional na segurança pública. Autor de inúmeras publicações entre livros, artigos e ensaios. Encontra-se em suas obras mais recentes O Brasil e seu Duplo, 2019, e Dentro da Noite Feroz, o Fascismo no Brasil, 2020. É um intérprete preciso e atento da política. Desta política que contorna este país na turbulência da desigualdade e na disrupção da violência, deixando-nos à mercê de uma democracia em ruínas.
Então, Luiz Eduardo, seja muito bem-vindo. E agora, com muita satisfação, queremos te escutar. Muito obrigado, Eurema. Muito obrigado a todas e todos vocês pela gentileza, a generosidade, esse acolhimento que é tão gratificante, sobretudo nesses momentos que nós estamos vivendo, né? Com o genocídio que a pandemia representa, as ameaças ao que nos resta de democracia, ao aprofundamento das desigualdades, a expansão da miséria, do desalento, o desemprego, o descrédito, a desesperança, o desânimo. Tudo isso articulado ao momento político único e dramático que nós vivemos. Então, nada como encontrar amigas e amigos, interlocutoras, interlocutores dispostos a considerar as reflexões, a escutar com essa abertura, essa disponibilidade e a reagir, enriquecendo a minha própria compreensão do que agora compartilho com vocês. Eu sou muito grato, de fato. É muito difícil circunscrever esse objeto que, entretanto, ostensivamente se impõe a nós sob forma dilacerante. De um lado, o nosso objeto, democracia em ruínas, isto é, as ruínas, estão à mostra. Esse Brasil eviscerado não se esconde, não tem como ocultar-se, né? Dada a sua magnitude, a escala da sua decomposição. Por outro lado, por isso mesmo, há muitos ângulos e muitas dimensões e muitas possibilidades de abordagem. Eu, portanto, apresento para animar a nossa conversa um recorte possível. E fiquei muito feliz com a citação do trecho do Brasil Seu Duplo, é um livro ao qual eu dediquei muitos anos e que reúne, de certa maneira, um acúmulo de pesquisa e de reflexão que remonta lá ao final dos anos 80. Foi quando eu me dei conta de que uma categoria preciosa da cultura política estava conosco, nos acompanhava no táxi, nas situações mais coloquiais do cotidiano, se furtando a se mostrar como categoria da cultura política. Tratava-se apenas de um pronome, era o eles. E eu me lembro, quando tive a ideia de desenvolver mesmo uma observação um pouco mais sistemática sobre isso, quando pela enésima vez, sem me dar conta, porque vocês sabem, são mestres nisso, a gente ouve sem escutar ou escuta sem ouvir, os sons trafegam em nós sem que nós necessariamente lhes atribuamos sentido, e um sentido que, para constituir isso como tal, exige uma contextualização reflexiva. Então, o que eu ouvia com tanta frequência subitamente se mostrou um objeto, de fato, que me interpelava e que merecia, então, uma análise. Era o pronome eles. E o pronome eles muito sugestivo, indicativo de algumas características muito importantes da nossa sociedade e permanentes, atravessando certamente décadas, quiçá séculos. Eu me lembro o taxista me mostrando situações de abandono, de sujeira, de descuido, e dizendo: o senhor está vendo? O senhor está vendo isso aí? Eles não querem nem saber. Eu, assim, eles quem? Eu pensei, cá comigo, não é? A quem ele se refere? E aos poucos eu fui entabulando
uma troca, uma conversa, e me lembrei que eu ouvia isso com tanta frequência, e não só de taxistas, vizinhos, vizinhas, quantas vezes eu próprio formulara internamente esse tipo de discurso, né? Aqui, a quem esse eles se refere? Dizer, mas o senhor está querendo dizer o quê? Eles quem? Eles, era auto-evidente para ele. O senhor se refere aos ricos, ele fazia gestos, né? As autoridades, os políticos, sim. Valia tudo, todos cabiam nesse invólucro. E por que uma categoria da cultura política? Porque se tratava ali de um gesto, de uma performance, né, de um uso performático da linguagem que vinha carregada de condenação e sentimentos correspondentes. Bom, é claro que, então, para fazer uma longa história curta, eles era necessariamente vago, todos os testes que eu fiz cabiam, e, portanto, nenhuma resposta era a resposta precisa, né? São todos os que não sou eu. E talvez alguém dissesse, todos os que não somos nós, mas esse aqui é o problema, não havia nós. Porque quando eles é vago, impreciso, assim tão plástico, capaz de acomodar como um continente sem limites, tudo, todos, o nós tampouco podia se configurar com precisão, com consistência, com solidez, com limites e fronteiras, com contornos, não é? Há um eles vago, o nós impossível, o nós também vago, que, portanto, não me incorpora, não incorpora o eu dessa locução, o eu desse relato, dessa condenação, dessa performance linguística e interlocucionária, por assim dizer. Muito bem, então, de que é que se trata aí? Esse discurso vinha associado a uma espécie, eu vou usar palavras sem maiores compromissos, a um espírito mais do que cético, sabe? Corrosivo, cínico mesmo. Eu quero é largar isso tudo aqui e sair com a minha família, eu vou aí para um lugar, junto dinheirinho, vendo esse diabo desse carro, e não quero mais saber de nada, que se dane, etc. Nenhum compromisso, nenhuma solidariedade, nenhuma defesa de uma ordem alternativa, nenhuma compreensão sobre mediações, nenhuma consideração a respeito de sua própria participação na configuração dos tais problemas, sempre identificados por uma ostensión genérica. Por isso, muito mais como olha, não é? Com o dedo apontando numa ostensión genérica, olha, veja, algo quase indizível, passível de descrição, mas também de uma descrição interminável, sem precisão. Essa coisa toda abjeta, que nos causa repulsa, merece nossa repugnância, é responsabilidade deles. Esses eles estão aí no poder, não importa o que sejam, quais sua genealogia, que estejam ligados, e não há nós, só há essa individualidade, no máximo associada a seus familiares mais próximos. Por isso eu digo, e assim encerro essa primeira consideração, eu afirmo ali no livro que se trata da alienação da potência do protagonismo. A agência é terceirizada. Há alguém que deveria fazer, que supostamente faria, mas não há nenhuma esperança de que faça. E isso não me diz respeito. Eu apenas constato, mais uma vez, sem mais surpresa, e mais com repulsa até do que propriamente com o ódio que me movesse, né? O que aí está. Quando eu vivi nos Estados Unidos, no início dos anos 90, fazendo pós-doutorado,
eu aproveitei para ficar atento e, claro, não era nem preciso testemunhar, até porque esse testemunhar é aí muito insuficiente, evidentemente. Teria sido necessário uma pesquisa propriamente muito mais ampla. Mas, aproveitando a minha observação vivida, eu percebia que havia, Tocqueville já escrevera sobre isso na Democracia da América e se escreveu muito a respeito do comunitarismo americano, né? Então, a desigualdade pode ser perfeitamente aceita, mesmo o racismo e tudo mais que nós conhecemos da sociedade americana, mas quando os grupos sentem que há um problema que lhes afeta, esse grupo tende a agir de uma maneira distinta, o impulso é diverso. A escola está cheia de problemas, a escola pública está com problemas, então vamos fazer um mutirão no fim de semana, vamos convocar os pais e vamos pintar a parte de fora e vamos responsabilizar as autoridades para cumprirem seu dever, que é A, B e C. E nós sabemos a quem nos dirigir. Então, as ações, ou elas são críticas com um endereçamento mais preciso, ou elas envolvem mobilização. É claro que eu estou sendo simplificador, é claro que isso não acontece assim sempre, em todo lugar, diante de todas as questões. Há porosidades e interpenetrações entre esses universos, mas como tipos ideais, acho que, de fato, resistem, né, à prova da experiência. E o fato é que, no Brasil, há muitas razões históricas para esse divórcio da sociedade relativamente ao Estado. E é um divórcio que se dá de forma despolitizada, aprofundando o individualismo, dada, inclusive, a natureza do desenvolvimento do capitalismo entre nós. Isso, portanto, se ajusta estruturalmente. Somos impelidos, e isso antes da pauta neoliberal se impor, ainda antes disso, mas já marcava o Brasil essa imensa distância. Claro, a escravidão, 4 séculos de escravidão, a questão racial ou étnica em função das características da escravidão, passando a oferecer os moldes no interior dos quais as desigualdades de classe passaram a ser vividas. Essa é a maneira pela qual eu compreendo a primazia, em certo sentido, até eu diria, que é impróprio, mas apenas para destaque do racismo estrutural relativamente à dominação de classe, embora sejam, claro, combinados, evidentemente. E como essa distância foi marcada pela forma pela qual institucionalmente se aboliu a escravidão, mantendo-se, entretanto, o monopólio do acesso à terra, a imobilização da força de trabalho, todas aquelas características que distinguem a natureza mesmo autoritária do capitalismo brasileiro. E os sociólogos falamos de acordo com as orientações teóricas em modernização conservadora, via prussiana de desenvolvimento do capitalismo, capitalismo autoritário, e revolução passiva, etc., sempre focalizando, embora com vocabulários distintos, vocabulários teoricamente marcados distintos, mas sempre focalizando o mesmo processo. As transições se dão pelo alto, não há rupturas, há continuidade, e a escravidão mergulha nos abismos das iniquidades, das desigualdades de classe, aprofundando e intensificando esse processo. Quando há reconhecimento, é um reconhecimento mediado pela carteira de trabalho nos anos 30, com o getulismo, os primeiros direitos são ali conquistados, mas passam pela mediação da relação de trabalho, da carteira de trabalho, como lembrava o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, a cidadania tutelada, de alguma maneira, por esse processo, né?
os direitos mínimos, esses que foram conquistados nos anos 30 pelos trabalhadores urbanos, esses só alcançaram o campo depois de 1964, e foi a ditadura que levou ao campo, aos trabalhadores rurais, esses direitos mais elementares. E é claro que fez isso não pelos belos olhos dos camponeses, agricultores, trabalhadores rurais, ou qualquer compromisso com redução de desigualdades ou limitação da exploração, mas para tornar viável, naquele momento, a própria implantação do regime. De toda maneira, nós vemos que é muito recente a conquista de direitos os mais elementares no campo. O Brasil passa pelo processo de transformação que é o mais expressivo no planeta, segundo os sociólogos que se dedicaram a estudos comparados. O que aconteceu no Brasil, em função da magnitude e da velocidade, é superior ao que se verificou na União Soviética nos anos 30, na China depois da Revolução, já nos anos 50, portanto, é inusitado. Nós transferimos a população do campo para a cidade em 20 anos. Nós éramos, no início dos anos 50, 75% rurais e nos tornamos 75% urbanos em 1970, aproximadamente. Quer dizer, em 25 anos, algo assim. Processo que se deu, em boa parte, já sob ditadura, sem canais de expressão, sem instrumentos de organização e sem o colchão protetivo, protetor do welfare state. Lançamos a massa de seres humanos na selva das cidades. E vejam essa migração espantosa e com essa celeridade muito impressionante se deram não porque as cidades ofereciam atrações notáveis, oportunidades que eram objeto do desejo, das fantasias, dos sonhos dos camponeses, dos trabalhadores rurais, mas todos esses processos se deram, sobretudo, por conta da expulsão, da radicalização dos processos de exploração no campo. E esse trânsito, eu chamo a atenção para isso também no Brasil, seu duplo, e eu acho que vocês, mais do que ninguém, vão compreender e valorizar a importância, de fato, desse processo. O que se deu aí foi muito mais do que a transferência de indivíduos de um espaço para outro, e muito mais do que a superação de obstáculos que são naturais para uma adaptação a novas condições de trabalho, à nova vida comunitária, ao novo ambiente urbano, a novas circunstâncias. Muito mais do que isso. E eu me valho muito de alguns trabalhos do Tim Ingold, do antropólogo, que chama a atenção para as relações muito profundas entre os atores sociais e o ambiente, a paisagem, essa cenografia, né, que torna a nossa dramaturgia inteligível e passível de ser vivida com sentido e coletivamente. O palco em que nós vivemos ajuda a moldar o que nós vivemos. As estações do ano, as questões atinentes à terra. O mundo rural é muito mais do que apenas um conjunto de atividades produtivas. Há uma imersão do sujeito, ouso aqui recorrer a essa categoria, nessa paisagem, recebendo dela sentido e lhe conferindo sentido e armando as suas estratégias cotidianas em função da negociação diária com os seus limites, sua aridez ou sua fecundidade e suas contingentes e suas circunstâncias. De tal maneira essa relação é duradoura e importante, produtiva, formadora, que o deslocamento para a cidade impõe uma metamorfose, porque quem chega do outro lado não é o mesmo sujeito, não é alguém igual a si mesmo, uma individualidade
igual a si, o mesmo indivíduo com a sua concretude, que apenas se desloca no espaço e que se encontra agora diante de novos desafios. Não, há um processo de reconfiguração do sujeito, de restabelecimento de relações com aquilo que o vai reformar. São exigências muito mais radicais, muito mais profundas do que apenas a adaptação a trabalho, à família, etc. Um novo mundo de valores. A sociologia descreveu isso abundantemente, muito bem, mas não creio que com suficiente ênfase para a radicalidade subjetiva, intrasubjetiva e intersubjetiva, portanto, que são indissociáveis do que estava em jogo. Nesses termos, nós poderíamos dizer que o que está em jogo, portanto, é a violência mesma desse processo. E é de se estranhar que nós não tenhamos, na sociedade brasileira, desde, portanto, os anos 80, uma violência compatível com a extensão, a profundidade, a intensidade desse processo. Nós somos pouco violentos, embora tão violentos, pouco violentos relativamente ao que se fez, ao que se vivenciou, ao que se experimentou. Essa verdadeira revolução, no sentido de mutações, de metamorfoses tão profundas, não encontra uma parada simples. Né? Nós temos aí deslocamentos de placas tectônicas da sociedade brasileira e deslocamento que desprende energias que vão encontrando, essas são metáforas, é claro, que vão encontrando formas, e vão produzindo formas, vão buscando compatibilizar formas, adequar formas, etc., em todos os níveis. Qual foi o processo mais marcante depois da grande migração no Brasil, do ponto de vista social? Se deu no campo da cultura, a grande revolução cultural em curso no Brasil desde o final dos anos 80 e dos anos 90, que é o avanço do universo evangélico nas massas populares. Não há nada análogo, né? Nada da mesma dimensão. O país muda em termos amplos, extensos, né? As adesões religiosas, e isso traz enormes implicações e, por sua vez, atende a novos condicionamentos. Quer dizer, isso é expressão de algo, isso causa, não no sentido de uma determinação simples, mas isso cria condições para outras mudanças, etc. Essa revolução cultural me parece, de alguma maneira, um desdobramento dessas mutações que foram desencadeadas pelo processo de migração, que é um processo de migração espiritual também. Alguns sociólogos, não muitos, tentaram buscar alguma conexão entre esses fenômenos, a migração e mudança religiosa, a emergência do mundo evangélico, não encontraram estatisticamente correlação. Então, seria desonesto intelectualmente se eu evitasse dizê-lo. Isso, então, contraria a minha hipótese. Mas eu, então, formulei uma outra abordagem. Eu não acho que haja conexões, até porque elas já foram negadas, entre variáveis. Eu acho que se trata do mesmo processo. E eu passei a chamá-lo de fato social total, usando aquela expressão do Marcel Mauss, aplicando-a diacronicamente, porque o fato social total são situações que envolvem a multiplicidade de dimensões presentes numa sociedade, numa grande festa, num grande ritual, numa situação muito específica. E eu sugiro o alargamento dessa ideia para que nós pensemos um fato social total composto pelas múltiplas dimensões da vida humana, da vida social, estendido no tempo. Nesse sentido, eu posso trabalhar esses fenômenos como o mesmo fenômeno em níveis distintos. Esse é apenas
uma estratégia analítica. Isso vai se dando sem que haja enlaces entre a turbulência em cima e a vida popular no seu cotidiano embaixo. Exemplo do que eu quero dizer, quando o doutor Ulisses Guimarães, para nossa alegria, eu não quero de modo algum subestimar esse momento, o seu significado, mas quando ele ergue a Constituição, né, inaugurando o novo momento do Brasil, quando ele faz isso, ele não está emocionando as massas populares que estão assistindo a novela, se preparando para o dia de amanhã, pensando nas dificuldades do cotidiano e buscando solucionar, enfim, os seus problemas sem conexão com o processo político que se dava, uma conexão profunda. Houve alguns momentos no Brasil em que essa conexão se deu e depois, no diálogo, nós poderíamos trabalhar e considerar tudo isso, mas foram apenas momentos circunstanciais daquilo que eu chamo a política sacrificial, a morte de Getúlio, a morte de Tancredo. Há momentos muito peculiares que promovem uma sinergia, uma conexão. Bom, a grande marca da história brasileira é uma fratura profunda, além das divisões de classe, etc., mas é uma fratura muito profunda entre o processo que envolve as elites e as negociações por cima e a vida popular, e o racha que dividiu a sociedade, que tem uma natureza, como digo no livro, ontológica, o racha da escravidão, porque ali não se trata apenas de dominação econômica, mas da reificação humana, gerando, portanto, uma fratura, né, um abismo que é muito difícil de ser superado, né, de alguma maneira amenizado, mitigado, né? Então, divisão profunda na sociedade, o nível de exploração de classe, o racismo estrutural, todos esses processos em curso, e, por cima, as composições que nos oferecem, enfim, novas formas políticas extremamente importantes pelas quais tantos de nós lutamos, muitos morreram. E a emergência da democracia, no sentido institucional formal, foi extremamente importante. Nesse momento, então, nós temos uma transição negociada na qual os militares ainda exerceram muita influência. A correlação de forças foi de tal ordem que os egressos do anciano regime, os militares representantes ali da ditadura, não tinham força suficiente para ditar pautas, agendas, mas sim o suficiente para impor limites. E eles lograram, então, circunscrever uma área institucional, que é a da segurança pública e das Forças Armadas, como que a dizer, com essa cerca, como que a nos dizer, brinquem de democracia dali para adiante, divirtam-se. Aqui não, aqui ninguém toca. O processo de transição, nós sabemos que nós não tivemos justiça de transição, sabemos, e vocês, muitos e muitas de vocês estudam profundamente esse processo, sabemos o que isso significa, como isso foi determinante para o nosso futuro e condiciona, inclusive, agora a reemergência da ultradireita e sob modulação fascista. Nós sabemos quão importante foi a ausência de uma justiça de transição. Mas na área da segurança pública e das Forças Armadas, nós não tivemos nem transição. E o que se constituiu a partir daí foi uma dupla temporalidade, a partir de 1988. A temporalidade vibrante, viva da democracia, com a expansão da cidadania, conquistas de direitos, avanços em tantas áreas, a despeito de muitos limites e contradições, que são aquelas que marcam a história da sociedade brasileira, evidentemente, sem idealizações aqui, mas inegável que é um tempo, então, muito dinâmico, em que se formam coletivos, agências coletivas,
novas formas de consciência, a juventude entra no jogo, as políticas afirmativas, políticas de cota, começam a abrir espaços nas universidades para a participação dos negros, das negras, a questão negra, o movimento feminista ganha um novo fôlego, novas formas, uma penetração mais profunda. Então, nós temos direitos dos trabalhadores, redução de pobreza e de miséria muito significativa, sobretudo nos governos do PT, particularmente nos 2 primeiros governos do PT, de Lula. Tudo isso marca um novo tempo para nós, evidentemente. Por outro lado, a partir de 88, paralelamente a esse tempo febril, vital, eletrizante da democracia, nós temos o tempo do congelamento, que é a contrafação do próprio tempo, que é cristalização, reificação. Pior, evocação do passado mais sombrio, mais remoto, que é o da escravidão e da brutalidade sem mediações. A que eu me refiro? Quando os militares impuseram que a Constituição abrigasse, no artigo 144, e vocês sabem do 142, tem sido agora objeto de tanto debate, isso se refere às Forças Armadas, mas aquilo de que ninguém fala, o 144, quando os representantes da ditadura lograram fixar no artigo 144 as mesmas estruturas institucionais na segurança pública, o mesmo modelo policial, a mesma arquitetura institucional da segurança pública, que eles haviam forjado a partir de 68, quando eles lograram fixar ali esse formato, eles paralisaram esse tempo, porque esse formato alude a esse passado, abriga tudo que nesse passado diz respeito à brutalização, às iniquidades, à designação da tarefa repressiva como a contenção do mal, e o mal se manifestaria nos que são estigmatizados, os negros, os pobres, etc., a serviço dos homens de bem, todo esse discurso, toda a justificativa para a brutalidade, toda a ideia de que a repressão tem esse papel higienista de varrer o mal do mundo, etc. Tudo isso que evoca esse passado mais remoto e que se reanimava e metabolizava na ditadura e que se traduzia lá nesse formato institucional da segurança pública, tudo isso foi cristalizado no 144. Quando, então, a democracia, o tempo democrático, recebe esse legado, que passa a ser a sua herança, não recebe organogramas, vertebrações formais, porque esses organogramas estão preenchidos por seres humanos, homens e mulheres de carne e osso, seus valores, crenças, regimes afetivos, modos de definir a sua identidade, de produzir lealdades, de compreender a sua missão institucional no mundo, que é essa a qual já me referi. Um parêntese, um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, há poucos anos, ele ainda está ativo, dizia para a mídia: a tarefa da polícia é equivalente a de um inseticida social. Então, é disso que nós estamos falando, sem meios tons. Quando, então, nós recepcionamos na Constituição esse formato, e quando não há transição nessa área, nós recepcionamos também esse legado sob a forma de herança feroz, ferocíssimo, com todas essas marcas de classe, de cor, e do patriarcalismo mais brutal também. Por isso, duas temporalidades passam a conviver. O que se dá, efetivamente, é a formação de um enclave institucional, formado pelas instituições policiais. E aqui é preciso cautela para evitar um mal-entendido. Eu estou me referindo a um universo de centenas de milhares de pessoas. Então, são 650, 700 mil pessoas, homens, mulheres, profissionais da segurança pública no Brasil. É claro que um universo desse tamanho contempla variedade, pluralidade, conflitos internos, contradições, multiplicidade. Seria
absurdo supor homogeneidade. Por isso, eu não me reporto à uniformidade, mas a um predomínio indiscutível, a hegemonia, aquilo que tem regido, sobretudo, as instituições da segurança. Em se conformando como um enclave institucional, elas se caracterizam genericamente, de um modo geral, quero dizer, a despeito de variações no tempo e no espaço, e dessas diferenciações internas, elas se configuram e se apresentam como refratárias à autoridade civil, política, republicana, refratárias à Constituição, à cultura democrática, à cultura dos direitos humanos, à própria legalidade constitucional. E um governador, depois da Constituinte, da promulgação da Constituição, nenhum governador jamais comandou as suas polícias. Alguns estiveram mais próximos de fazê-lo em algumas situações muito específicas, dependendo do arranjo interno, mas foram momentos, de fato, são situações episódicas apenas. São exceções, via de regra, nenhum deles comandou. E tiveram de absorver essa sua impotência, submetidos a todo tipo de chantagem, explícita ou implícita, porque o poder das polícias não é suficiente para ditar agendas, como eu havia dito relativamente aos militares no processo constituinte, mas é suficiente esse poder das polícias para promover desestabilização. Eles têm o que os americanos chamam de spoiling power, né? O poder de estragar, de danificar, de produzir danos e desestabilizações. Então, por conta disso que nós temos, então, um genocídio de jovens negros e de jovens pobres nas periferias, favelas, nos territórios vulneráveis. Isso é fruto e é a manifestação mais evidente do enclave. Isso só foi possível em função da cumplicidade do Ministério Público, da Justiça e de setores da mídia, segmentos da própria sociedade e do mundo político, particularmente do MP e da Justiça, a despeito de haver aí também contradições e muita gente boa resistindo, buscando outros caminhos, lutando contra a tendência predominante. Mas o que foi predominante nesses anos de suposta real e irreal democracia, o que foi predominante foi a autonomização ilegal, por isso, enclave, das polícias, e foi, portanto, a cumplicidade, o silêncio, a omissão, a parceria criminosa e irresponsável das instituições, às quais caberia constitucionalmente controle externo da atividade policial, particularmente, portanto, do Ministério Público, mas também, de certa maneira, a Justiça, é claro. O que é mais inquietante é o apoio social, e disso nós poderíamos tratar, porque é um imenso enigma, um imenso desafio ainda diante de nós, como essa esfinge a nos devorar, porque resiste a um entendimento a partir de um certo momento. Mas, enfim, nós temos, então, essa história da divisão ontológica da sociedade brasileira por conta da profundidade da exploração de classe e do racismo estrutural. Nós temos a violência inscrita nas dinâmicas societárias formadoras mesmo do nosso processo de modernização. Nós assistimos ao redemoinho da migração que se estendeu para esse plano subjetivo e intersubjetivo, promovendo transformações tão profundas no plano cultural. E aquele eles, que era a alienação da potência e da agência, que era a terceirização do protagonismo, começou a ser balançado, finalmente, porque, a despeito das marcas atávicas da nossa história e a despeito do enclave que parte a nossa democracia e impõe limites, como uma estaca plantada em seu próprio coração, a despeito disso tudo, nós vimos uma vibração participativa e cidadã que podia começar e ensaiava começar a redefinir
essa relação sociedade e política, sociedade e Estado. Eu, como não me refiro à sociedade, me refiro às grandes massas, às classes subalternas, sobretudo, principalmente, e camadas médias, que são muito importantes. Não as elites que sempre comandaram o Estado. O Estado não é o Estado é navegado, pilotado pelas elites, que, no máximo, se desentendem ali, fazem algumas concessões e aceitaram uma nova pactuação em 88, até 2016, no golpe que afastou Dilma Rousseff da presidência. Bom, esse ensaio de redefinição dessa relação, esse ensaio geral para aposentar o eles, com que tudo que simbolicamente encerra esse eles, nós vimos em 2013, naquelas manifestações que eram Babel, e por isso incitam até hoje interpretações mais do que divergentes, antagônicas. Para muita gente foi uma manipulação, uma extensão das revoluções coloridas, que eram intervenções da CIA, do NSA e do imperialismo norte-americano para desestabilizar governos, etc. Para outros, isso foi a emergência do protagonismo cidadão, etc. E eu digo que tudo isso é verdade, desde que não pretenda ser exclusivo e monopolizar a explicação. Tudo isso aconteceu, tudo teve presente. A CIA está sempre presente, as patas, as garras do imperialismo sempre presentes, sobretudo quando a questão geopolítica começa a se tornar gravíssima a partir da crise de 2008 e da descoberta do pré-sal no Brasil e da participação do Brasil na reconfiguração multipolar do universo geopolítico, né, com os BRICS, etc. Isso é muito sério, isso abala os interesses maiores do Império. Então, é evidente que a CIA está presente, mas a CIA está sempre presente. Isso não explica, porque ela não tem essa capacidade de tirar de casa 1 milhão de pessoas e jogar na Presidente Vargas, aqui no Rio de Janeiro, com aquele entusiasmo. Não é assim. Ela se aproveita, estimula isso ou aquilo. E lá estavam nas ruas, como em outras cidades, pelas etnografias, pelas reportagens, pelo material, pela experiência vivida, lá estavam os cavaleiros do apocalipse da ultradireita, fazendo lá seus ensaios gerais, mas lá estava a esquerda, a juventude rebelde, todos se referiam ao colapso da representação política, mas com significados babelicamente diferentes, né? Eram línguas diferentes, que, entretanto, apontavam para a mesma ferida. Olha, não está funcionando, não dá. A qualidade de serviços públicos não dá. Essa situação brasileira não é aceitável, quaisquer que sejam as nossas codificações. E por que isso acontece? Segundo a minha visão, eu escrevi sobre isso no calor do momento e sustento, acho que está certo. O Brasil foi às ruas, eu dizia lá, porque melhorou. As pessoas se revoltaram porque tudo melhorou. É difícil não para vocês que lidam com essas questões todo o tempo, né, das ambiguidades, das contradições, dos fenômenos complexos, mas para certas mentalidades isso é difícil entender. Na sociologia, nós lemos estudos sobre a Revolução Francesa do Tocqueville e, a partir dali, tantos outros autores que trabalham justamente essa ideia. Olha, miséria produz depressão, não no sentido médico, psiquiátrico ou psicanalítico, depressão no sentido vulgar, coloquial, falta de ânimo, de confiança em si mesmo para agir, crença de que a ação pode fazer qualquer diferença. A miséria gera impotência, ela é o ninho da impotência e do desamparo. E ela gera mais fragilidade, não menos. Quando a inclusão, quando a redução drástica da miséria, inclusão de massas populares no universo mínimo do consumo, nós sabemos que mais de 30 milhões de brasileiros ingressaram num outro patamar absolutamente insuficiente. Eu vejo tanta gente chamando a atenção para essa insuficiência, dizendo que eram migalhas da mesa dos banquetes da Casa Grande.
incompreensão elitista, eu ousaria dizer. Porque quantas vezes eu conversei com quem efetivamente vivia essa situação de mudança, saíra da pobreza mais absoluta e ingressara num outro patamar. Essas pessoas me ensinaram que ter ou não uma geladeira muda o mundo, muda a vida. Porque você pode planejar a sua semana, trabalhar muito menos, fazer compras e acumulá-las. Você pode se reunir com a família de outra maneira. Isso muda a sua relação com o tempo, com o seu cotidiano, com o seu desgaste físico, com a sua família, com a sua sensação de provisão, de segurança alimentar. Alguns brincavam, ter um ventilador agora é quase uma revolução social. Ter um ventilador ou não no verão do Rio de Janeiro pode fazer muita diferença para quem sabe o que significa não ter. Não vou nem para o micro-ondas, que aí já é um salto extraordinário. Então, não desqualifiquemos ou subestimemos esses tais farelos, embora farelos do ponto de vista da elite, mudam vida e alteram as expectativas. As expectativas são lançadas para um outro nível. E a elevação das expectativas se dá como fortalecimento, revigoramento, que tende a lançar para a agência cidadã e para o protagonismo quem antes vivia da mão para a boca, como se diz, não é? Buscando simplesmente administrar o próprio desespero, por assim dizer. Essas energias e o desejo e a fantasia sobre o futuro, tudo isso se dá. Corte 2013 é essa Babel, tudo lá está presente, a segurança que o Brasil melhorou. Corte, vamos visitar a igreja domingo. O que é que nos diz o pastor? Você pode crer, você pode sim desejar, você pode sim sonhar com uma vida melhor, até com um carrinho. Você pode ter nessa vida, não depois da morte, muitas coisas muito bacanas, muito legais. Não é pecado, não é feio você querer isso. Você vai parar de beber, nós vamos te ajudar, nós vamos conseguir um emprego para você, para sua esposa, os seus filhos vão encontrar uma creche comunitária aqui que nós garantimos. E essa teologia da prosperidade, ela que é uma espécie de, digamos, transformação do ascetismo intramundano de que falava Weber, nós não temos experiência do ascetismo intramundano no Brasil com fartura, porque mesmo a teologia da libertação se referia a este mundo e a mudanças neste mundo, mas nunca imediatas, sempre para as gerações futuras, porque se tratava de uma construção muito profunda e muito ampla, que mobilizaria gerações. Quem te oferece o céu, entre aspas, eu estou simplificando, quem te oferece o paraíso na Terra depois de amanhã é a teologia da prosperidade. O paraíso da Terra, por favor, 1000 aspas, mas eventualmente você vai à Disney. Se você não está com o paraíso, você tem os fetiches do paraíso. Eu sei que é um rebaixamento patético, ridículo, etc., mas funciona numa certa lógica. E o que acontece com esse credo, com esse discurso, com esse relato a respeito do mundo, das possibilidades do mundo? Acontece que ele encontra estruturas de plausibilidade no mundo e se torna verossímil. Por quê? Porque o Brasil se transformava, expandia a cidadania, acesso, era pleno emprego, as expectativas se elevavam. Então, isso que na sociologia fenomenológica se chama estruturas de plausibilidade, garantiu a verossimilhança desse discurso. Agora, com crises, vamos ver o que acontece, são outros 500. Mas tudo isso se encaixa, portanto, o nosso filme aqui vai se montando, vai se editando. E, voltando às ruas, o que acontece com toda aquela energia também promovida, despertada e lançada, né, ao mundo? Ela não encontrava canalizações institucionais. Até que
surge uma polarização magnética de efeito simbólico, moral, intersubjetivo, anímico, afetivo extraordinário, que é via o lawfare e a guerra híbrida, que é a Lava Jato. A Lava Jato se torna possível graças ao consórcio midiático. Se trata de um condomínio, não é? Porque não só a Lava Jato foi absolutamente seletiva e tinha método e direção política evidente, como os vazamentos seletivos eram lançados alimentando a grande máquina midiática no dia a dia, com confirmações sucessivas, produzindo um discurso com começo, meio, fim, e o fim já se antecipava, já se visualizava, com absoluta coerência. Como é que isso se conecta com o resto? Nos Estados Unidos, em 2013, 12, 13, eu acho, a Embratel foi condenada por algum episódio ligado ao que a justiça americana considerou corrupção. E a lei americana, promulgada poucos anos antes, dizia o seguinte: qualquer empresa que tenha qualquer relação com os Estados Unidos passa a ser passível de julgamento nos Estados Unidos, caso se vincule em qualquer lugar a processos que possam ser definidos como de corrupção, etc. Mesmo que a conexão com os Estados Unidos seja de uma conta bancária. E Embratel é só um exemplo do que acontece. A corrupção passa a ser, para a geopolítica americana, muito mais do que a guerra às drogas já havia sido, substituindo ali os tentáculos da Guerra Fria no passado que nós conhecemos. E se dá esse processo lawfare em vários pontos da América Latina e outras partes do mundo, lideranças de esquerda, etc., começaram a ser alvo de processos e de processos que eram alimentados por informações que provinham da Europa, da Suíça, com aval norte-americano e dos Estados Unidos. Não é preciso nenhuma teoria conspiratória que eu abomino para que nós nos livremos também da ingenuidade. E hoje esses laços já são bastante bem estabelecidos. Bom, então nós temos uma tempestade perfeita que vai se formando. A Lava Jato ocupa um lugar tão importante por quê? Porque essa repulsa à política, essa repulsa ao Estado, que promovera ou que for objeto de manifestações tão intensas em 2013, manifestações que, em seu lado positivo, ensaiavam novas propostas e possibilidades participativas e reconfigurações da relação sociedade-Estado e política, chamando a atenção para o colapso da representação tal como então organizada, etc. Essa repulsa também se apresentava na extrema-direita como um discurso que simplesmente era contra a política com A maiúsculo, P maiúsculo, de forma a gerar uma repulsa às mediações políticas, quaisquer que fossem. Evidentemente, o grande alvo eram as esquerdas, e Lula o grande objeto dessa intervenção. Quando esse ódio e essa disposição para manifestar essa repulsa encontram o cordeiro sacrificial e encontram uma canalização institucional, embora simbólica, porque ninguém se fazia representar diretamente por Moro, por Sérgio Moro, mas ele representava esse repúdio. Nós vimos isso nas massas, nas ruas, vimos isso na popularidade, manifestações as mais diversas, atravessando a sociedade, alto a baixo. Tudo isso, enfim, parecia fazer sentido. Existe um demônio no mundo. O mal está no mundo, assim como é possível, na teologia da prosperidade, a realização neste mundo. É preciso também reconhecer que o mal está encarnado neste mundo e pode ser objeto de exorcismos nos cultos.
E se o mal está nesse mundo, era preciso que alguém amarrasse esse animal sacrificial e ostensivamente apontasse o dedo para que, enfim, tudo isso se corporificasse, se concretizasse, se objetificasse. E foi o que a perseguição ao PT, às esquerdas e a Lula viabilizou. E que Bolsonaro veio a encarnar. O discurso Bolsonaro, cuja campanha começa a ser feita com endosso, estímulo e a orientação das Forças Armadas dos seus estratos superiores, em novembro de 2014, num discurso que ele apresenta na formatura da escola de agulhas, da Academia de Agulhas Negras, ninguém fala ali sem autorização, muito menos para fazer um discurso político. Ele ali apresenta sua candidatura para 2018 para salvar o Brasil dos políticos, da política, apresentando justamente o Estado como um ambiente que drena energias da sociedade, drena a energia do trabalho, e o Estado são esses direitos, são as imposições todas, e essas imposições que limitam o capital, limitam o que eles chamam de trabalho, que de fato é a realização do próprio capital, esses direitos todos dessas organizações, essas estruturas todas, tudo isso é resultado da Constituição e tudo isso acaba drenando as energias da sociedade para o Estado. E a manifestação exuberante disso é a própria corrupção, que é a degradação desse processo. Portanto, é preciso limpar esse Estado destruindo esses direitos, destruindo o Pacto de 86, liberando essas forças selvagens do capital para que esse trabalho, em sua plena energia, se realize e lance o Brasil adiante. E é preciso, para isso, vencer a guerra cultural. E aí nós estamos, como diz o Piero Lerner, no seu livro sobre a guerra híbrida, nós estamos em plena guerra híbrida, e a ideia de guerra cultural vem sendo desenvolvida desde a última década do século XX, fazendo uma leitura absurda de Gramsci e sugerindo que o Brasil estaria sob o controle, sob a dominação petista, marxista, comunista, etc. E essa guerra cultural se revelaria pelo politicamente correto, e, desse modo, se trataria de encetar uma contra-insurgência, uma resposta a esse avanço bélico das esquerdas. Então, vejam... Luiz Eduardo, só um pouquinho, o nosso tempo... Sim, já passei da hora, 1h10 já estou. Não, mas só para ir encaminhando, né? Para a gente poder conversar depois. Não, claro, eu estou preocupado com isso. Nós começamos 19h40, já são 20h40, então está na hora de acabar. 5 minutinhos para dar o laço aí. Então, o que nós temos a partir de 2018, essa surpresa extraordinária que foi a eleição de Bolsonaro, é a confluência entre o conservadorismo popular, que se manifesta no universo religioso, a repulsa à política e às esquerdas por conta da Lava Jato e de todo esse processo que tem conexões geopolíticas, e mais a pauta neoliberal que Guedes passou a representar e que viabilizou o apoio das elites. Então, nós tínhamos a possibilidade de um presidente muito popular, de uma vitória eleitoral, com uma agenda profundamente antipopular e uma pauta conservadora e antipolítica, antissistema. E ele sempre fala da revolução como uma revolução destrutiva, a destruição, que é a destruição da Constituição de 88. E eu concluo, então, 4 minutos, eu prometo, com uma breve reflexão que me parece ainda relevante.
nós vivemos o tempo da incerteza, isso é altruísmo, né, e senso comum. E essa incerteza se manifesta em todos os aspectos da vida e tem a ver com a natureza mesma do desenvolvimento mais recente econômico e com a supressão também dos direitos a partir da imposição da globalização neoliberal. Os avanços tecnológicos acentuando tudo isso. É claro que é o tempo da incerteza. Mas essa incerteza ganha peculiaridades quando os movimentos emancipatórios dissociam sexo, gênero e cor, operando novas combinações e explodindo as categorias convencionais e todas as formas de classificação, e acentuando a importância dessa liberdade de se reinventar na experiência e até na corporeidade. Não é? A anatomia deixa de ser um destino e há novas invenções amorosas, afetuosas e da vivência da sexualidade. Os movimentos emancipatórios nessa direção são extraordinariamente importantes, mas acentuam a incerteza e convertem a incerteza numa grande ameaça para o macho. O que está em jogo é o macho. E o macho aí envolve as mulheres também. Evidentemente, nós estamos falando, né, do patriarcalismo com todas as suas vertentes. Bolsonaro responde a uma demanda de ordem, mas não é da ordem da segurança pública. Essa é secundária também, mas é a ordem na dimensão ontológica. Qual é a demanda de ordem ontológica? É para que se restaurem ancoragens ontológicas, de tal modo que o homem seja o homem, no sentido, né, arquetípico tradicional, e a mulher seja a mulher, relações amorosas são as familiares heterossexuais, etc. O amor se dá segundo esses códigos, a autoridade flui de acordo com essas relações. E essa reparação, essa restauração de um equilíbrio perdido, repõe em seu próprio eixo a natureza, porque essa seria a natureza essencial, substantiva, e restaura a vontade divina, porque essa natureza é o reflexo da determinação de Deus. Então, nós temos aí o encaixe entre todas as configurações mais convencionais que formam verdadeiros arquétipos do macho, do patriarcalismo, etc., correspondendo a estruturas naturais essenciais substantivas, que, por sua vez, traduziriam a vontade divina. Essas três esferas se sobrepõem, se compõem na restauração, que é prometida tacitamente por suas performances, por essa liderança que emerge e que inscreve essa demanda por ordem ontológica na institucionalidade política, porque a religião lidava com isso no plano meramente simbólico. Agora, nós temos um endereçamento a essa inquietude, a essa angústia, a essa insegurança profunda por uma liderança que, por isso, performa o macho. E o tio do churrasco não é uma caricatura, é justamente o essencial nessa história. E Damares não cumpre papéis perfunctórios para simplesmente encobrir a pauta neoliberal, que é absolutamente fundamental, é claro, mas ela não cumpre papel perfunctório, porque essas questões relativas a gênero, ou as questões relativas à sexualidade, etc., estão no coração mesmo de toda essa problemática, formando, portanto, um amálgama multidimensional que precisa ser compreendido nas suas várias manifestações. Então, eu acho que estão aí alguns dos ingredientes importantes que vão erodindo nossa democracia e abrindo agora o espaço para esse momento ameaçador que nós vivemos. Então, desculpe pelo excesso.
Não, de forma nenhuma, porque o que tu traz é de uma complexidade para a gente poder pensar.